Olá, me chamo Remilson Novaes, conhecido como Papagaio. Sou um homem negro, magro, de mais ou menos 1,80 m. Nesse momento, estou vestindo uma calça azul escura e uma camisa laranja. E você, seja bem-vindo à Bahia Além dos Livros de História, uma série documental onde contamos histórias desconhecidas ou pouco exploradas que são importantes para o nosso estado e para o Brasil. Hoje, estamos na cidade de Cachoeira, uma cidade do Recôncavo Baiano com mais de 300 anos de história. Foi aqui, em junho de 1822, que começou a resistência contra a coroa portuguesa, dando início à luta pela independência do Brasil na Bahia. No início do século XIX, Cachoeira era um dos polos econômicos mais importantes do Brasil. A cidade prosperava graças ao cultivo de açúcar e tabaco e a sua posição estratégica no Recôncavo Baiano, às margens do rio Paraguaçu. Mas a sua relevância não era apenas econômica. A cidade também se tornou em um centro político e militar. Meu nome é Luiz Cláudio Dias do Nascimento, eu sou conhecido como Cacau Nascimento. Eu tenho 1,80 m, eu tenho pele clara, sou dado como pardo, né? Sou magro, tenho 60 quilos, 1,80 m. E agora eu estou vestindo uma camisa azul de listinhas brancas, uma calça creme, sapatos, cabelo cortado, grisalho. A Cachoeira, ela estava localizada dentro do cenário político e econômico da Bahia nesse período, né, da década de 1820, como uma das vilas mais importantes brasileiras. Aqui produzia, né, desenvolvia o principal produto da economia baiana, que era o açúcar, e produzia e florescia também o segundo produto mais importante da economia baiana, que era o tabaco. E Cachoeira, ela se caracterizava principalmente como uma zona portuária. Então ela tinha essas três instâncias de uma economia, né, local, colonial, que era o açúcar, o fumo e a zona portuária, porque os meios de transporte naquela época era unicamente o meio de transporte fluvial e marítimo. Então o Porto de Cachoeira, que dá o nome dela, Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira do Rio Paraguaçu, era o principal porto de cabotagem da América Portuguesa. A relevância de Cachoeira no processo de independência não se limita à sua economia. Aqui, lideranças locais organizaram a resistência contra as tropas portuguesas, transformando a cidade em um símbolo de luta e liberdade. No dia 25 de junho de 1822, a Câmara Municipal de Cachoeira rompeu oficialmente com a coroa portuguesa, declarando apoio a Dom Pedro I. Do ponto de vista político, Cachoeira, por conta dessa situação, desse status econômico que ela possuía, Cachoeira, até mais ou menos final do século XIX, figurava entre os municípios mais populosos do Brasil, não era da Bahia, populosos do Brasil. E isso fazia com que essa capacidade econômica também aqui se tornou um centro político. O Brasil desejava uma autonomia no comércio exterior, não depender de Portugal. E a Bahia, por ser esse centro comercial, esse centro político, esse centro econômico, ela começou a reivindicar isso com mais intensidade. E com a invasão de soldados portugueses em Salvador, e isso aconteceu com conflitos, inclusive com mortes, né? Joana Angélica e outras pessoas foram mortas nessas invasões. As autoridades e os grandes comerciantes soteropolitanos se deslocaram para o Recôncavo Baiano, fugindo. E eles se instalaram aqui em Cachoeira, tá? E daqui começou a desenvolver um projeto de retomada da cidade de Salvador. Então houve a união de várias freguesias, de várias vilas baianas do Recôncavo Baiano e do Sertão, né, se organizando para essa retomada da cidade de Salvador, e que isso culminou no dia 25 de junho de 1822, 3 ou 4 meses antes do advento de 7 de setembro, né, que ela não teve esse impacto político que teve essa situação aqui na Bahia.
Por quê? No dia 24 de junho de 1822, eles fizeram uma reunião numa casa e no dia 25 de junho deliberaram lá nessa reunião e fizeram aqui um tedel na Igreja Matriz, que essas coisas são rememoradas até hoje, e depois eles seguem para a Câmara de Vereadores oficializar isso com uma ata em que todos os presentes assinaram. E o pai de André Rebouças, que era o procurador do município aqui em Cachoeira, ele aparece numa das janelas da Câmara de Vereadores e o povo aqui reunido, e ele fala assim: olha, a Bahia está liberta de Portugal e a gente constitui ou nomeia Dom Pedro I, o nosso imperador e o defensor perpétuo do Brasil. Após a declaração de apoio à independência, a Cachoeira se tornou palco de uma das lutas mais importantes contra as tropas portuguesas. A partir de 25 de junho de 1822, os moradores se uniram às tropas locais e guerrilheiros para enfrentar os soldados portugueses. Esse embate ficou conhecido como a Batalha de Cachoeira, o marco inicial de resistência baiana que culminaria na independência do Brasil. Porque esse projeto, ou essa resistência baiana à presença dos portugueses, de soldados portugueses, batalhões de portugueses aqui na cidade de Salvador, que não aconteceu em nenhuma outra província, motivou a adesão de batalhões pernambucanos para aqui, para Cachoeira, aqui para Bahia. Vieram batalhões de Minas Gerais para aqui, para Cachoeira. Vieram batalhões do Rio de Janeiro para aqui, para Cachoeira. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Cachoeira centralizou um movimento brasileiro. A luta em Cachoeira foi liderada por pessoas extraordinárias que organizaram a resistência e garantiram o apoio de outras cidades do Recôncavo. Esses heróis, anônimos e conhecidos, fizeram história e inspiraram a mobilização por toda a Bahia. Tem um texto de uma viajante em que ela faz um relato de como foi essa batalha, né? Ela fala textualmente que o rio Paraguaçu estava em vazante, a maré estava vazia, o que possibilitou o encalhamento ou a dificuldade de movimentação da esquadra portuguesa que estava ancorada aqui em Cachoeira, estava ancorada em São Félix, segundo os documentos, e com 25 grumetes, sabe, 25 soldados marinheiros portugueses dentro de uma escuna. Escuna é uma embarcação pequena, né, com armação de canhões, inclusive tem até um canhão desses achado no rio aí na Câmara. Isso possibilitou os brasileiros, os sanfelistas principalmente, com foice, porrete, pedra, azeite quente, invadirem essa embarcação e prenderem os 25 grumetes que foram enviados para São Francisco do Conde, foram presos lá em São Francisco do Conde. A Batalha de Cachoeira foi o início de um longo processo que culminaria na independência do Brasil, oficializada na Bahia em 2 de julho de 1823. A vitória em Cachoeira e o apoio de cidades do Recôncavo foram decisivos para enfraquecer as tropas portuguesas. Hoje, celebramos essa história como um exemplo de coragem e união pelo bem do Brasil. Então, quando a gente conhece a história, a gente tem consciência de que ela precisa ser modificada na medida em que ela tem as suas contradições. Porque as coisas só mudam quando mudam as contradições. Isso é um axioma da história. Você só muda uma realidade quando você tem consciência da contradição dela, sabe? E se você não tem consciência da história, se você não conhece a história, você vai achar que todas as coisas que acontecem são naturais, ou quando elas são produzidas politicamente pelo homem. Em cada rua, praça e monumento de Cachoeira, sentimos o peso de uma história que muitas vezes fica esquecida. A Batalha de Cachoeira nos lembra que a independência do Brasil foi construída com esforço, resistência e a coragem de pessoas comuns que decidiram lutar por um país livre. Que possamos valorizar a nossa história e honrar o legado deixado por esses heróis.